Olá, professoras incríveis! Eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Estamos na série Professoras de Referência na Alfabetização de Crianças com Deficiência Intelectual. E eu quero que você descubra o poder do sentimento de competência na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E aí eu quero o seguinte, que hoje vocês anotem tudo dessa live. E o mais importante, pratiquem imediatamente. Porque hoje eu vou falar sobre o sentimento de competência. Por isso que o nosso tema de hoje é como o sentimento de competência impulsiona a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E aí nós vamos discutir 3 pontos importantíssimos. Primeiro, como a autoconfiança das crianças afeta diretamente o aprendizado e o progresso dessa criança na escola. Outro ponto que nós vamos abordar também, quais são as estratégias práticas que podem fortalecer esse sentimento de competência no dia a dia da escola. E o terceiro é que eu vou compartilhar um caso, né, que mostra bem o impacto positivo da autoconfiança da criança com deficiência intelectual na alfabetização. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente ver hoje. Aproveito para dizer o seguinte: quem está me acompanhando pelo YouTube, vocês já me seguem aí no YouTube, já estão inscritos no canal? Se inscrevam no canal, deem like se vocês gostarem do conteúdo, certo? Isso ajuda bastante na divulgação. Vamos lá, então. Como a autoconfiança das crianças com deficiência intelectual pode afetar diretamente o aprendizado, o progresso dela, o desenvolvimento? Olha só, aprender a ler é um desafio para todos nós, independente se tem ou não tem deficiência intelectual, porque nós temos que aprender a decifrar um código, né? As letras, elas possuem um código, que é um código sonoro. Então, a criança, quando ela vai para a escola, ela tem que aprender a decodificar esse código. Como é que eu vou decodificar um código, aprender algo que eu não me sinto capaz de fazer? Quantas vezes você já foi convidada a fazer uma atividade e que você não se sentia capaz de fazer? E aí você desistiu, você não foi. E quantas vezes você foi convidada a fazer uma atividade que você não tinha competência alguma, mas você pensava que era capaz de fazer, foi lá e fez? Então, muitas vezes, não é você ser competente, é você se sentir competente. E é disso que nós vamos falar aqui. As nossas crianças com deficiência intelectual, elas têm que se sentir competente. E é por isso que as professoras de referência, elas utilizam o critério de mediação do sentimento de competência. Existe esse critério. Esse critério, ele serve para aumentar a autoestima da criança, para a criança se sentir capaz dela desenvolver a vontade de realizar tarefas. São esses 3 motivos que o sentimento de competência acaba acelerando a aprendizagem da nossa criança com deficiência intelectual. Imagina uma criança com autoestima, se sentindo capaz, querendo fazer as atividades. Então, é como se fosse uma engrenagem fundamental. Quem não se sente capaz, não aprende. Porque está envolvido aí uma relação emocional. O emocional, ele interfere diretamente no cognitivo. Então, se eu me sinto capaz, esse sentir, eu não sou nem capaz, eu me sinto capaz. Então, isso vai gerar em mim
uma liberação de neurotransmissores, do bem-estar, do prazer, da autoconfiança. Agora, se eu não me sinto capaz, os neurotransmissores liberam substâncias que vão fazer com que eu paralise, que eu fique paralisada diante de uma atividade. Tá vendo? Então, por isso que a questão emocional é fundamental. Sabe? Que às vezes você pode pensar o seguinte: ah, mas a criança com deficiência intelectual não aprende, não consegue se alfabetizar, a escola não está preparada para ensinar essas crianças. Não sei o que fazer com uma criança com deficiência intelectual na sala de aula. Olha, se por acaso essas ideias passam na sua cabeça, eu quero dizer que tudo isso tem solução. A primeira coisa, a criança com deficiência intelectual não aprende, essa ideia. Eu quero dizer para você que sim, ela aprende e ela se alfabetiza. Olha, agora mesmo eu estava assistindo um outro vídeo, um depoimento, né, que eu gosto muito de depoimento, e a menina estava dizendo assim, olha, eu até 6 anos era TEA não verbal, nível de suporte 3. Agora eu sou TEA, nível de suporte 1 e verbal. Mudou? Aprendeu? Claro. Crianças com deficiência intelectual moderada, que já se transformaram em crianças com deficiência intelectual leve. Crianças com deficiência intelectual leve que agora já aprenderam e já se estão questionando o diagnóstico. Crianças com deficiência intelectual profunda e já passou para moderada. Então, aprendeu. Entendeu? Aprendeu. A escola não está preparada. Olha, cá para nós, a escola não está preparada para quase ninguém. Só para aquela criança que está dentro do padrãozinho, boca fechada, sentada o tempo todo na sua cadeira, pede licença, levanta a mão, fala baixo, não interrompe a professora. Mas isso não é um padrão, né? Isso aí é uma raridade. O padrão hoje é aquela criança que fala, conversa, às vezes se impõe um pouco mais diante do professor, se nega a fazer uma atividade. O perfil está muito mais esse. Né? Então, a escola precisa se renovar, e essa renovação é individual. Você não pode esperar que toda escola mude para depois você mudar. Não, a mudança vem individual, de cada pessoa. Né? Você pode dizer, eu nem sei o que fazer com essa criança com deficiência intelectual na minha sala de aula. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu tenho meu canal no YouTube, por isso que eu tenho meu perfil no Instagram. Porque todos os dias eu publico conteúdos novos. Todos os dias. Eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Agora, pense assim, pense naquela sua criança que está lá na escola, que até hoje não aprendeu a ler ainda. Como é que ela se sente? Será que ela se sente incompetente? Será que ela está numa posição de derrota, de pessimismo? Se essa criança está nessa situação, se sentindo incompetente, numa posição de derrota, numa posição mais pessimista, qual é o resultado que nós vamos ter? Nós só podemos ter 2 resultados. Ou essa criança, ela se inibe, se fecha por completo, e você nem escuta a voz dela, nem percebe que ela veio naquele dia à aula, ou ela vai apresentar comportamentos indesejados, desafiantes, opositores. Ela vai querer chamar a atenção, né? Então, assim, as crianças com deficiência intelectual, com algum transtorno, talvez vocês não gostem da afirmativa que eu vou falar aqui, mas muitas dessas crianças são negligenciadas na escola. E isso não é culpa das professoras, porque as professoras elas precisam de apoio e de orientação adequadas. Apoio e orientação. E elas não têm.
Por isso que muitas vezes, quando você tem uma criança neuroatípica na sala de aula, você se sente desanimada. E em algum momento você pensa, assim, não, chega, eu desisto de ensinar essa criança. Claro, você não aprendeu isso na faculdade. A escola não te orienta de como fazer isso. Mas a responsabilidade é jogada em cima de você, não é mesmo? Claro. Mas isso não pode acontecer. Na verdade, vocês muitas vezes não recebem orientação de como alfabetizar essas crianças, como adaptar o conteúdo, como ensinar as habilidades da BNCC, e muito menos como trabalhar a questão emocional de uma criança com deficiência intelectual. Por isso que a regra é usar o critério de mediação de sentimento de competência. Tem alguns livros que falam disso. Existem 12 critérios de mediação. Um deles é o sentimento de competência. As crianças, elas precisam se sentir aceitas e importantes na sala de aula. E é por isso que nessa live eu preparei 4 dicas. Preparei mais 4, mas eu preparei 4 dicas iniciais para você trabalhar com o sentimento de competência. Assim, a mediação cognitiva, ela é um diálogo que você tem uma conversa intencional, né? E aí você faz algumas perguntas. Só que o critério de mediação do sentimento de competência não são perguntas que você faz para essa criança. Não está relacionado ao número de acertos que ela tem numa tarefa. Não. Diz respeito à interação que você tem a partir de feedbacks. E aí eu vou estar dando essas 4 dicas. Assim, ó, a criança com deficiência intelectual, ela, professora regular, essa criança é sua aluna. Ela não é um vaso que está lá na sala sendo cuidado pela professora acompanhante. Não, ela é sua aluna. Então, essa dica é para você que tem essa criança na sala de aula. Você tem que encorajar essa criança e dar elogios verbais. Então, você vai interagir com ela em algum momento da sua aula e você vai ver o que as duas estão fazendo, a criança e a professora acompanhante vai dizer, muito bom trabalho, tá ótimo que você está fazendo. Você está fazendo, não é vocês estão fazendo. Você, João, está fazendo. Tente fazer isso comigo agora, João. Porque nesse momento, o João sabe que ele tem a sua atenção plena. Entendeu? Então, o encorajamento e o elogio verbal é fundamental para essa criança. A professora me deu atenção. Eu sei que no dia a dia, às vezes você não consegue nem dar atenção para todas as crianças da sala. Mas nós temos que garantir isso para esse que está em inclusão, porque ele já está em desvantagem. Agora, se você não tem tempo de sair da frente do quadro e ir lá na carteira da criança, fazer o encorajamento e o elogio verbal, faça a segunda, pratique, né? A segunda dica, o encorajamento não verbal, que é o quê? Um olhar atento, bater palma, fazer sinalzinho. João, ó, estou gostando do teu comportamento. Ai, estou muito feliz que você está aqui, João. Então, um comentáriozinho, um sorriso, viu que a criança olhou para você, dá uma piscadinha para ela. Ó, para você, bate palma. Estou gostando, hein? Isso é fundamental. Terceira dica: dimensionamento do sucesso da criança em comparação com as suas experiências anteriores. Então, você vai fazer essa comparação. Aí, mas não com os outros colegas, com ela mesma. Então, você vai dizer do tipo, o que você fez tá ótimo. Olha como você está melhorando. Olha como você está caprichando. Olha aqui o seu caderno. Volta lá umas 5, 6 páginas e digo, olha que letra como estava e olha a letra como está agora.
Olha as tarefas que você não sabia fazer e olha as tarefas que você faz agora, você está melhorando muito. Isso é importante. Mesmo que você não assim, não conseguiu perceber um grande avanço, mas você conseguiu perceber uma mudança no comportamento, uma atenção mais direcionada, certo? Já faz parte, já é essencial você dar o elogio. Verbal ou não verbal. Quarta dica: enfatizar a competência. Então, assim, você faz isso muito rápido. Eu gostei disso. Você, foi o primeiro que terminou. Que maravilha, não é mesmo? Ou coisas do tipo, você tentou escrever todas as palavras que a prof ditou. Que bom que você não desistiu. Viu? Você está melhorando. Você usou todos os sons corretamente. Isso mostra que você está entendendo. Então, olha que interessante. Você pode, que é uma coisa simples, né? Isso aqui é muito simples. O encorajamento verbal, o encorajamento não verbal, que é dar só sinaizinhos para você mostrar para a criança que ela tem que saber que você sabe que ela está na sala e que ela é sua aluna. Comparar, né? Como é que a criança estava e enfatizar a competência dela, aquilo que ela tem de mais, assim, de melhor, de talento. Eu vou até contar um caso hoje para vocês sobre isso, né? Agora, por que o sentimento de competência é importante? Porque está relacionado com a necessidade das crianças com deficiência intelectual se sentirem competentes e capazes. Entendeu? O se sentir capaz impulsiona a gente para frente. E aí, assim, é responsabilidade das professoras de referência criar um ambiente onde essa criança possa desenvolver a sua autoimagem positiva, a autoestima e a autoconfiança. Você precisa motivar as crianças com deficiência intelectual com o sentimento de assim, eu posso, né? Eu posso fazer, eu sou capaz de fazer isso, sou inteligente, sou capaz. É assim, eu poderia dizer assim, não tem receita. Não, mas tem uma receitinha com evidências científicas que são os feedbacks positivos. Os feedbacks positivos, eles agem no cérebro de uma forma muito intensa e disparam neurotransmissores da calma, do bem-estar, do prazer, da vontade de aprender. Então, a receita é essa, é você propor atividades para essa criança, as iniciais, né, as primeiras atividades, são atividades onde vão facilitar a criança ver que ela está conseguindo fazer as atividades. Né? Você tem que selecionar os estímulos mais adequados. Usar um método de alfabetização, como o método fônico-mediado, que tem evidências científicas, que alfabetizam muitas crianças. E fazer uma sequência de atividades, começam de atividades mais fáceis, depois vai crescendo essas atividades para um nível médio, depois um nível mais difícil, né? Mais complexo. Por isso a necessidade da adaptação curricular, porque se você não adapta uma atividade, a criança já olha para aquela atividade, não sabe o que tem ali, não tem ninguém para ler por ela não sabe escrever para dar as respostas, a atividade é muito complexa para ela fazer. E ali ela vê todo mundo fazendo e ela não, já gera um sentimento de incompetência. E aí, isso sendo algo frequente, a criança cada dia vai se sentindo pior, ao ponto dela se negar a fazer qualquer tarefa. Isso eu falei nos stories hoje, né? Quando a criança com deficiência intelectual apresenta uma ideia
sobre si, carregada de negatividade, ela não aprende, ela não consegue fazer, a professora não gosta dela, a professora só fala com os outros, não fala com ela. Ela tem que ter uma pessoa do lado dela o tempo todo, que são as cuidadoras. Então, o que acontece? Elas vão sendo mais inseguras. Elas não acreditam que elas são capazes. Você deve conhecer alguma criança assim. Vamos colocar aí. Vocês conhecem crianças assim? Que elas têm um diagnóstico, mas elas não fazem atividade nenhuma, porque aí você nem sabe por quê, mas a verdade é que elas não se sentem capazes. Então, elas já fracassaram tanto que elas não conseguem mais mostrar, ter coragem para mostrar para você, porque ela vai fazer errado e ainda vai ter uma nota ruim, vai ser correção com caneta vermelha. Tem várias coisas que as escolas ainda utilizam. A atividade não é adaptada, ela vê que todo mundo aprendeu a ler e ela não. Vocês devem conhecer uma criança assim, né? O sentimento de competência está relacionado à forma como a criança se percebe no mundo. E essa percepção tem 3 motivos distintos. O primeiro motivo é que pode ser construída tanto na família quanto no ambiente da escola, tá? Que é assim, ó, ações fracassadas, sem feedbacks positivos, sem adaptação curricular. Então, a criança não tem isso, só fracassa. A professora não fala com ela, não dá uma motivação, um elogio, um feedback positivo e não faz adaptação curricular. Então, ali, esse ambiente já é um motivo para essa criança construir uma imagem negativa de si. Tá? E é muito interessante porque às vezes a criança tem um sentimento de incompetência para a professora regente e também diante da professora acompanhante, porque a professora acompanhante faz tudo por ela. Abre a lancheira, abre a mochila, pega o lápis, pega o caderno, pega a apostila, pega tudo por ela. Pega na mão dela para escrever, pega na mão dela para colar, pega ela pela mão para levar para o banheiro, pega ela pela mão para levar para o lanche. Tá aí. Isso não é bom não, sabia? E aí aquela mãe que faz tudo, né? Faz tudo. Pega a roupa, coloca, dá banho, enxuga, põe sentado no bacio, tudo, 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 tudo. A criança fica sem autonomia e independência nenhuma. Segundo motivo, pode ser definido também pelo impacto das pessoas que convivem com essa criança. Quer ver? Impressões e olhares das pessoas, comentários que são feitos na frente da criança, como se ela não estivesse entendendo. Eu tinha um aluno com síndrome de Down, eu achava ele muito inteligente. Aí eu tive que viajar, fiquei uns 5 dias longe do meu trabalho, né? Isso era na década de 90, final da década de 90. Ele era meu aluno e ele fez um trabalho lá também. E o trabalho, eu achei que ficou lindo no final, que era uma filmagem para uma propaganda. E aí eu perguntei para ele, e aí, como é que foi? Gostou? Fiquei sabendo, ai meu Deus, legal. Ele assim, ninguém perguntou para mim se eu queria fazer esse papel. E eu odiei, porque ele teve que ficar com uma roupa toda colante no corpo e ele não gostava disso. As outras pessoas faziam comentários perto dele, nas gravações, como se ele não existisse. Ele escutou tudo, tudo, né? Então, a gente tem que pensar bem aí, certo? E agora, eu tenho até uma história que eu queria contar para vocês, um caso, né? Não é história, mas é uma história, assim, um caso de agora, né? De 2022. O menino chegou lá na escola, ele tem um diagnóstico de autismo e a direção anterior convidou a família para retirar essa criança da escola. Retirar a criança da escola. E aí, quando eu chamei a criança, porque a gente faz primeiro um contato com a criança, né? E aí ela falou para mim o seguinte: eu sempre faço tudo errado.
tinha 6 anos. Eu não acerto nada. Eu só sei desenhar. Vou ficar só quieto. Minha mãe disse que já sabe disso. É para eu ficar só quieto. Essa era a autoimagem que essa criança tinha de si aos 6 para 7 anos. Da onde que ela construiu essa ideia? Da onde? Então, nesse caso, a valorização dessa criança veio por meio do desenho. Todos os dias ele desenhava o que conseguia no quadro da professora. Se a professora estava trabalhando meios de transporte, pedia para ele desenhar lá no quadro os meios de transporte. Ele desenhava tudo, é um artista, carroça, desenhava avião, helicóptero, tudo que você pedisse. Só que assim, as crianças de 6 anos, elas não sabem fazer isso, né? A maioria ainda tem desenho de palito, não consegue. Então, os amigos, eles ficavam encantados com a facilidade. Então, esse menino, ele era visto como a criança que desenha melhor na sala de aula. Ele não era visto como um teia, que não sabia ler, porque ele não sabia ler. Então, o sentimento de competência dele foi a 1000. Quando o sentimento dele estava a 1000, o comportamento dele regulado, porque ele foi mandado embora da outra escola, porque ele não parava sentado na educação infantil. Ele nunca sentou numa cadeira. Lá na escola, desde o primeiro dia, ele estava sentado, né? Então, assim, o sentimento de competência estava a 1000. Ele, todos os amiguinhos, fulano desenha eu, fulano desenha uma planta, e a professora também. Ele desenhava tudo no quadro. A professora chegava a botar uma cadeira para ele sentar, para ele alcançar o quadro. Ele fazia assim, como desenhista, não desenhista, não desenhista. Beleza. Foi aí que nós iniciamos a alfabetização. Então, assim, ó, 1 ano e meio depois, porque nós não estamos no final de 2024, 2022, 2023, né? Então, depois de 2 anos, não é 2 anos, é 2024, 2 anos e meio, ele já sabe ler tudo. É feliz, é um desenhista famoso na escola. E se alfabetizou. Mas veio para a escola com diagnóstico nível de suporte 2. Agora, aprendeu a ler, desenha, tem amigos, tem fala funcional, é verbal, senta, está com comportamento regulado. É o quê? Eu já daria aí nível de suporte 1. Mas a médica, né, a neurologista, não, ele é nível de suporte 3, mas com essas coisas que adquiriu na escola, agora passou para 2, vamos passar para 2, né? O medo de regredir. Então, assim, ó, 3 elementos foram fundamentais. Quando a professora mostrou que essa criança era capaz de fazer alguma coisa, e essa coisa foi valorizada por todos, isso gerou um sentimento de competência. Autoestima, crença na capacidade, vontade de aprender como os colegas. E uma dica boa, é uma dica que eu tenho lá na minha escola, e todas as minhas alunas também utilizam. A gente faz um mantra, que é assim, ó, sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Tudo no presente e na primeira pessoa. Isso a gente ensina todas as crianças a falarem. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Quando o cérebro escuta essa mensagem, ele acredita nisso e trabalha para isso. Então, sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. O cérebro, ele trabalha só na pergunta. Quando nós temos uma resposta, o cérebro não tem mais o que fazer, não é mesmo? Isso é importante vocês saberem também. Então, vou repetir o mantra. Vocês podem fazer um cartazinho na escola, dê de coraçãozinho para as crianças agora nas férias. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Os meus alunos lá da escola, eles têm isso, em todas as salas tem isso, essa frase, e eles repetem 3 vezes por dia. Independente se tem deficiência ou não tem deficiência. Tá bom? Então, isso é muito importante.
muito importante. A mediação do sentimento de competência, basicamente, se a gente fosse tirar uma síntese dessa live, é quando você acredita que essa criança é capaz e você mostra para ela que ela é capaz. E como é que se mostra? Não é fazendo perguntas para ela dizer o que sabe e o que não sabe. Não. É dando feedbacks positivos. Sejam eles verbais ou não verbais, porque quando eu olho para o meu aluno e dou uma piscadinha, ou quando eu olho para a minha criança e dou um elogio, isso aí já basta. Ela, a professora olhou para mim, né? Que maravilha, a professora olhou para mim. Isso é muito bom, certo? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Olha, um beijo grande para vocês, tá bom? Até!